trabalhar com vocês esse conjunto de suplá e porta-talheres em crochê. Antes de começar a aula, eu já vou te convidar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e assim você receba as novidades que eu compartilho semanalmente. Não se esqueça de deixar um joinha aí embaixo no vídeo e depois deixe um comentário para saber o que você achou da aula. E agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula de hoje. Para trabalhar o porta-talheres, eu vou usar o amigurumi soft da Círculo, o fio Encanto na cor prata. O amigurumi soft aqui, eu escolhi a cor 8212. Um novelo do amigurumi soft, você faz 3 porta-talheres. O Encanto, um novelo, vai fazer aí praticamente uns 6, 7 porta-talheres. Então, com 2, você já faz um jogo com 2 do amigurumi soft e 1 do Encanto. Você faz um jogo com 6 porta-talheres tranquilamente. Eu vou usar a agulha número 3, agulha para tapeçaria e adesivo instantâneo. Esse adesivo instantâneo eu uso para fazer o arremate do amigurumi, do fio Encanto, aliás. O amigurumi soft você pode usar aí cola pano, que eu acho bem bacana para selar o arremate. Eu sempre dou a dica da cola pano para vocês. E vou usar também marcador de pontos para me guiar na montagem do porta-talheres. E todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês o link aqui em cima, o link do Mega Armarinho, para que depois você conheça a loja e confira todas as novidades. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o porta-talheres fazendo um cordão com 21 correntinhas. Pulo 1, 2, venho na terceira e começo a trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Faço aqui um ponto baixo para cada correntinha, como vocês estão vendo, até chegar ao final do cordão, onde eu volto para trabalhar a próxima carreira. Tenho aqui o total de 20 pontos baixos. Vamos trabalhar aqui uma carreira de ponto baixo, uma carreira no ponto cruzado, uma de baixo, uma no ponto cruzado. Então, eu viro o meu trabalho, faço 3 correntes que eu conto como primeiro ponto. Depois disso, eu pulo o próximo ponto e venho no ponto seguinte. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, eu volto no ponto que havíamos pulado. Passo a agulha, puxo o fio lá por trás e faço o meu ponto alto. Então, olha, já cruzei o primeiro ponto, 2 pontos altos cruzados que formam um ponto cruzado no total aqui. Agora, eu pulo o próximo ponto, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto. Laçada na agulha, aqui pela frente, eu volto no ponto que eu já havia pulado, busco o fio, trago ele aqui pra frente novamente e cruzo o ponto, fazendo um ponto alto. Pulo um ponto, venho no ponto seguinte, faço o meu ponto alto. Agora, eu vou trabalhar no ponto que eu havia pulado, então, eu venho aqui pela frente, busco o fio, trazendo ele lá de trás, aqui pra frente novamente, e faço o meu ponto alto. Dessa forma, eu sigo até o penúltimo ponto. No último ponto, faremos o ponto de borda, como fizemos as correntinhas iniciais, essas 3 correntinhas que contamos como ponto de borda desse lado da carreira. E vamos repetir o mesmo do outro lado. Prontinho, resta só o último ponto da carreira. Eu tenho as 3 correntinhas que eu conto como um ponto, 9 pontos cruzados, contando os 2 juntos como um cruzado. Então, olha só, cruzamos por 9 vezes
E aqui no final, eu faço, para finalizar a carreira, um ponto alto. Então, todas as carreiras em ponto cruzado, faremos dessa forma. Agora, eu viro o meu trabalho, porque teremos uma carreira em ponto cruzado, uma carreira em ponto baixo. A carreira que eu faço em ponto baixo, eu inicio com uma correntinha, venho no próximo ponto e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Teremos sempre 20 pontos baixos na carreira que eu trabalho em pontos baixos. Na carreira que eu trabalho o cruzado, teremos 3 correntinhas iniciais e 9 pontos cruzados, finalizando com um ponto alto. Sempre essa mesma contagem, onde vamos seguir aqui até completar 21 carreiras no total. 21 carreiras equivalem mais ou menos a 34, 35 centímetros, dependendo do ponto. Onde eu volto para fazer a montagem depois da base do porta-talheres. Aqui sempre virando a carreira, começando com as 3 correntinhas e trabalhando novamente uma carreira em ponto cruzado. Uma em ponto baixo, uma em ponto cruzado, uma em baixo e uma em cruzado, até completar em torno de 34, 35 centímetros. Depois disso, vamos para a montagem e depois enfeitar o porta-talheres. Aqui eu continuei trabalhando até completar 21 carreiras no total. 21 carreiras contando só as carreiras de ponto cruzado. Fizemos uma de baixo, uma de cruzado, uma de baixo, uma de cruzado. Então, eu contei só as de ponto cruzado, total 21 carreiras. Eu tenho aqui 35 centímetros. Agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já faço o acabamento e a costura montando o porta-talheres ao mesmo tempo. Aqui eu vou dobrar e eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Eu dobro ali, ó, bem na carreira de pontos baixos. Aqui eu vou colocar um marcador só para facilitar a hora da costura, para que ele não solte, eu não preciso ficar contando novamente. Um de um lado, outro do outro. Eu vou prender aqui os 2 lados na carreirinha de pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Aqui eu já tenho, ó, ele montadinho. Quando eu coloco o talher, ele já fica como um bolsinho, ó. Agora, eu ainda tenho as laterais aqui abertas. É isso que faremos agora, o acabamento em volta, e com isso já faremos a costura. Aqui eu finalizei com a carreirinha em pontos baixos e eu venho novamente com mais uma carreira de ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar aqui nessa partezinha do canto. Cheguei aqui no cantinho, já fiz um ponto baixo. Volto nesse mesmo ponto e faço mais 2, completando 3 pontos baixos no mesmo ponto. Depois, eu venho na próxima carreira de ponto baixo, faço um ponto baixo. Na carreira do ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos. Na carreira do ponto baixo, um ponto baixo. Na carreira do ponto alto, 2 pontos baixos, na carreira do baixo, um ponto baixo, e eu sigo dessa forma até chegar aqui na hora da costura, onde eu venho fazendo a costura lateral, depois o acabamento na parte de baixo,
a costura do bolsinho do outro lado e o acabamento final aqui subindo a lateral. Cheguei aqui na parte da costura. Aqui eu vou continuar com o mesmo processo de contagem que eu já desci na lateral. Olha como o acabamento fica bonito. Só que agora, ó, eu tirei o marcador, deixo essa pontinha aqui pra cima, pra não me atrapalhar, e eu vou passar nas duas carreiras. Então, carreira de ponto baixo, eu faço um baixo. Lá atrás, eu também tenho a carreira de ponto baixo. Então, eu coloco uma sobre a outra e passo pelas duas carreiras. Faço um ponto baixo. Aqui eu tenho ponto alto, lá atrás também. Então, 2 pontos baixos. Sempre lembrando de passar a agulha pelos dois lados, ó. Passei no ponto baixo, lá do outro lado também. Passo no ponto baixo. Aqui eu tenho ponto alto, do outro lado também. Eu passo pelos dois, faço os 2 pontos baixos. Dessa forma, eu sigo até chegar aqui na última carreira, carreira de pontos baixos, na parte de baixo do porta-talheres, onde eu volto para fazer o acabamento e depois dar continuidade, como eu disse para vocês. Cheguei aqui na parte de baixo, eu fiz 2 pontos e 1 ponto aqui na parte já da carreira em pontos baixos. Como eu tenho essa viradinha aqui com os 2 pontos baixos no ponto e 1 em cima da carreira de ponto baixo, eu já fiquei com 3 pontos. Depois disso, eu passo a agulha, ó, entre os pontos baixos. Então, venho, olha o ponto, ó, e passo ali, ó, entre eles, só na carreira de ponto baixo. E eu venho trabalhando dessa forma até chegar ali no cantinho. Chegando aqui no cantinho, eu faço um ponto baixo, faço os 2 baixos aqui no ponto alto, exatamente como fizemos aqui desse lado. E depois eu sigo fazendo a costura, 2 pontos baixos na carreira de ponto alto, 1 ponto baixo sobre a carreira de ponto baixo. Até chegar aqui na parte de cima, onde vamos arrematar o fio e depois enfeitar o porta-talheres. Já finalizei a costura, chegando aqui na parte de cima, eu já cortei o fio e eu faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, passo a agulha lá do avesso pro direito, busco o fio e levo ele lá pro avesso. Aqui eu venho uma laçadinha mais para baixo, passo por dentro formando uma nova laçada e busco o fiozinho. Agora, eu passo esse fio por dentro de vários pontinhos. Eu deixo ele aqui para arrematarmos tudo no final. Agora, eu vou enfeitar o porta-talheres. Vou trabalhar o laço, eu já troquei o fio, estou trabalhando com o encanto na cor prata. Fiz 20 correntinhas, pulo 1, 2, e a partir da terceira, eu começo a trabalhar em pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha de baixo. Cheguei no finalzinho, viro o meu trabalho, faço uma corrente e venho no próximo ponto baixo, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, só que pegando só na alcinha de trás do ponto. Então, normalmente, fazemos o ponto baixo pegando aqui nas 2 alcinhas. Eu deixo a primeira e venho só na segunda, trabalhando um baixo para cada ponto de base até chegar no último pontinho. Continuei trabalhando em carreiras de vai e vem até completar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras no total. Agora, eu trabalho uma carreirinha em
pontos baixos, já vindo aqui por essa lateral, depois subindo até contornar toda a base. Então, venho aqui para cada carreirinha aqui de base, eu faço um ponto baixo. Aqui descendo a lateral, vou passando a agulha e fazendo os pontos baixos, um por carreira. Quando eu chego ali, na parte de baixo, aqui onde eu tenho o cantinho, eu faço 3 pontos baixos, depois um baixo para cada ponto de base. No outro cantinho, novamente, 3 pontos baixos juntos no mesmo pontinho, para que ele fique arredondado. E aqui, a mesma coisa, 3 pontos baixos juntos no canto. Contorno toda a carreira. Aqui, eu já finalizei a carreira de ponto baixo em volta de toda a base e deixei o fio aqui só pré-arrematado, depois arrematamos tudo no final. Eu passei aqui 1 metro do fio amigurumi soft na agulha de tapeçaria para montagem do laço. Aqui eu já fiz a marcação bem do centro do laço e eu venho passando a agulha de tapeçaria fazendo esse franzimento, ó, por dentro das carreiras mesmo. Depois que eu fiz isso, eu puxo o fio. Levo ele aqui atrás, deixo uma sobrinha. Eu venho puxando, franzindo o lacinho. Dou uma arrematadinha aqui, só amarrando, só para não escapar o fio mesmo. E agora, eu venho fazendo novamente o mesmo processo. Passo aqui do ladinho, por dentro de várias carreiras, até que ele saia lá do outro lado. Já reforcei o franzimento, agora eu faço assim, ó, eu venho, passo várias vezes o fio aqui nessa parte central, venho passando, dou uma arrumadinha, sempre olhando bem o franzimento. Do outro lado, a mesma coisa, modelando o laço, né? Eu vou fazer isso várias vezes. E depois eu volto só para arrematar essa parte central, deixando ele já prontinho. E depois vamos aplicar o laço na frente do porta-talheres. Olha só que bonito fica o acabamento. Já passei várias vezes, trago ele aqui para trás. Passo dentro de algumas laçadinhas, solto o fio e dou 2 nozinhos. Antes de aplicar aqui na parte do porta-talheres, eu vou fazer aqui também um acabamento com o fio em canto, para que ele fique com o acabamento do prata em volta da base do porta-talheres também, como aqui do laço. Para fazer o acabamento, eu nem dou o nozinho inicial, eu já venho, passo a agulha aqui. Posso começar em qualquer um dos cantinhos, não tem um pré-determinado. Eu passo a agulha aqui só na laçadinha de trás. Busco o fio, eu deixo uma pontinha para arrematar no final e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. E depois eu venho, ó, um a um ponto baixíssimo para cada ponto, sempre lembrando de pegar só na laçadinha de trás, só na alcinha de trás do ponto. E ele vai ficando com esse acabamento, ó, bem bonito e bem delicado. Repito o processo em volta de toda a base. Já circulei toda a base, então já cheguei aqui no final, cortei o fio. Esse fio eu trago por dentro do próximo fio, que também está solto, foi aquele
fiozinho que eu iniciei, ó. Então, aqui eu tenho os dois. Aqui eu vou arrematar o encanto, trazendo ele por dentro das laçadinhas do próprio fio encanto, que fizemos o ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, passo por dentro e venho trazendo esse fio por dentro de várias outras laçadinhas. Aqui, se você tiver mais facilidade, você também pode fazer esse acabamento usando a agulha de tapeçaria. Aqui eu corto. Aí vocês vão me dizer, ah, mas professora, não foi dado nó, nada, ele vai escapar. Realmente, se deixarmos ele ainda solto aqui, ele escapa. Mas aqui o que eu faço? Eu venho com adesivo instantâneo e um pinguinho, bem pouquinho, gente, onde eu cortei o fio. Ele sela o fio, ele não deixa que o fio desfie e deixa ele arrematado por completo, ó. Fica bem certinho. Na outra ponta, eu repito o mesmo processo, já aqui no fio, no amigurumi soft, que ele é acrílico e algodão, eu não passo o adesivo instantâneo, esse tipo de cola. Se você quiser aqui eu também dou uma laçadinha, faço o nozinho de arremate, passo o fio por dentro e venho trazendo por dentro de vários pontinhos. Aqui, se você quiser no final, você pode cortar o fiozinho e selar o fio com um pinguinho de cola pano. Dessa forma, eu repito em todas as pontinhas. Aqui no laço, que também já está finalizado para aplicação, eu repito o mesmo tipo de arremate em todas as pontinhas. Aqui eu já arrematei todas as pontinhas, tanto do laço quanto da base do porta-talheres. E agora, eu vou fazer a aplicação do laço na base. Eu viro aqui de frente para mim, para facilitar a visualização da abertura do bolsinho do talher. E eu venho com o laço bem aqui no meinho. Se você quiser, você pode contar os pontos e colocar um marcador de pontos. Eu já passei o fio amigurumi soft aqui na agulha de tapeçaria, e eu venho bem na parte central, passando por dentro das carreirinhas aqui, das duas primeiras carreiras, coloco o laço em cima, deixo uma pontinha de fio e agora eu repito isso por várias vezes. Eu passo por dentro das carreirinhas e trago por cima do laço. Um cuidado que devemos ter aqui é, você não pode passar o fio aqui por cima, costurando os dois lados. Então, você pode segurar aqui para que você passe a agulha só na parte de cima, porque ele tem que ficar com o bolso, com a abertura livre. Então, venho passando várias vezes, ó, passo lá na minha base do porta, trago aqui pela carreirinha e puxo. Então, ele vai entrando aqui, ó, na decoração do laço, que é essa parte que eu já tenho o amigurumi soft. E, além disso, já vai fazendo a costura. Então, vem, olho de um lado, olho do outro. E eu repito isso até que ele esteja bem firme, bem costuradinho. Ó, aqui ele já está bem presinho, ó. Mas eu vou passar mais algumas vezes para reforçar a costura. Então, ele fica com as laterais assim soltas, o que dá ainda um aspecto mais bonito para o nosso porta-talheres.
Depois que eu passar várias vezes, ele já fica presinho, eu só faço o acabamento levando o fio aqui pra trás e fazendo o acabamento exatamente igual eu mostrei pra vocês na base.